Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, fala aqui de Santa Cruz de Capibaribe, sou contador, sou advogado e hoje são 13 de dezembro de 2024, aniversário, se fosse vivo, do nosso Luiz Gonzaga e também dia de Santa Luzia, para quem é católico e tem a sua fé na protetora da visão, a protetora dos olhos. Eu creio em Santa Luzia, né? Vamos lá. Eu falo o seguinte, deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu quero agradecer, acima de tudo, aos 523 inscritos no meu canal. Peço ainda que passe para um amigo, para uma amiga, peço para ele se inscrever para que o meu canal possa crescer. A nossa meta continua sendo ultrapassarmos 1.000 inscritos até o final do ano e o ano que vem a gente tem novos prazos. Eu vou ter que adiar esse prazo, mas se eu contar com você me ajudar, pode ser que haja um milagre e eu cresça, ultrapasse os 1.000 inscritos ainda este ano. Obrigado aos 30, né? Acabei de ver que são 30 visualizações, né? Que visualizaram meu último vídeo. Muito obrigado. Tá aumentando. Tem dia que tem uma visualização baixa. Eu entendo, as pessoas estão ocupadas, né? Mas tem dia que realmente fica na média, tá nessa média 29, 30. Estou muito feliz por isso. Cada vez mais eu sinto que o meu canal está se consolidando e eu espero que realmente ele se fortaleça cada vez mais. Bom, hoje eu digo assim, Lula precisa fazer o dever de casa, o Banco Central já fez, ou fez, né? Ou cobrou, né? Vamos dizer assim, o Banco Central, cumprindo a sua função, né? Que é controlar a inflação em sua última reunião do ano de 2024, portanto, sob o comando do inimigo, né, o Roberto Campos Neto, que foi assim que o PT o escolheu como inimigo, porque tinha sido indicado por Jair Bolsonaro e não trabalhava contra o Brasil. Né? Mas a diretoria do Banco Central, que é uma diretoria técnica, obviamente, que tomou a decisão de aumentar a taxa Selic em 12 de 11,25 para 12,25 e com viés de alta até março de 2025. Evidentemente que isso é muito ruim para o povo brasileiro, porque o comércio vai vender menos, vai vender mais caro, né, e os empréstimos vão ficar mais caros. Mas os juros da Selic não é o juro que a gente paga. Essa Selic é o mínimo, é a mínima, né, é interbancária, a taxa interbancos. O juro é 46, 47% e oxalá, que tem muitos maiores que isso. Como citou o editorial do Estadão de hoje, né? Diz assim, juros altos, como se vê, são apartidários, não são exclusividade de governos de direita ou de esquerda, tampouco um fenômeno aleatório da natureza. São apenas a face mais visível de administrações que menosprezam a importância da responsabilidade fiscal e de sua relação direta com a inflação para produzir medidas populistas que facilitem a sua permanência no poder. Não se brinca com taxa de juros, não se brinca com contas públicas, não se pode fazer política populista enganando o povo. Então, a política do Banco Central é realmente aumentar a taxa de juros toda vez que a inflação ameaça ultrapassar a meta. O povo brasileiro não aceita mais a hiperinflação como processo que nós vivemos na década de 80, 90, nós aprendemos o que é isso. Então, o povo brasileiro hoje exige realmente um controle de inflação, um controle de preços. Né? O Banco Central está sozinho, isolado, fazendo essa política cruel, desumana, né? para o pobre, porque aumentar a taxa de juros não é bom. Essa 1%, 2% significa que nós aumentamos mais de 50 bilhões de reais na dívida pública. Né? Isso quem vai pagar é o pobre. É o pobre que vai pagar. Então, é natural que o Banco Central, né, tenha faz uma leitura dinâmica, uma projeção de inflação futura, e então ele entende que essa taxa de juros é a efetiva para o mercado. O que tem que ser feito, né, é a parte do governo controlar as contas públicas, controlar os gastos. Claro, com parcimônia. Eu não quero aqui pregar o desgoverno, o congelamento, não, mas há muito
corte a ser feito na economia, no dia a dia do governo, para reduzir a dívida pública. A dívida pública está muito alta. Se deixarmos, ela ultrapassa 100% da receita. Ou seja, a gente vai ter que tomar emprestado cada vez mais para pagar, porque o governo arrecada 100, gasta 100, ou já está comprometido 100 com a dívida. Isso torna o país inviável. Não tem economia que aguente um país chegar como nós estamos com 88% do PIB comprometidos com dívida, né, do governo. Então a dívida pública no Brasil é muito alta. Esse problema é um problema que tem que ser encarado por parte do governo e por parte da sociedade. Equivale, vamos dizer assim, ao problema que nós tínhamos com as reservas internacionais na década de 70, 80 e 90, principalmente no governo do FHC. Quando saiu a ditadura militar, veio o governo Sarney, depois o governo Collor, em seguida o governo Fernando Henrique, que ajustaram a economia com o Banco Central, né, com o plano cruzado, não vou analisar isso aí, mas o Brasil não tinha um centavo no caixa para pagar seus compromissos internacionais. Mas com o superávit, a economia melhorou com o plano cruzado, e com o superávit de dólares, o governo criou um fundo, né? E hoje nós temos quase, acho que passa de 300 bilhões de dólares no reservas internacionais para garantir esses compromissos. Então, nós resolvemos o problema da dívida externa, assim, né? Fazendo um reforço. Né? Isso foi uma política de governo, custou caro, fomos muito criticados, né? Principalmente o governo Fernando Henrique foi muito criticado pelo PT, porque fez isso, porque o PT sempre foi contra, né? Foi uma oposição ferrenha ao governo do FHC. Né? A chamada herança maldita, que o Lula tanto fala, que é uma mentira. Não herdamos uma herança maldita. As contas públicas, a economia estava equilibrada quando o Lula assumiu em 2002. Fernando Henrique fez um esforço muito grande. Não estou dizendo que Fernando Henrique resolveu todos os problemas do país. Não. Ele deixou fragilidades, fez coisas erradas, muitas, que merecem críticas. Né? Cabe agora aos historiadores fazer essa análise do governo do FHC. Mas o governo Lula não recebeu uma herança maldita. Ele recebeu uma inflação controlada, ele recebeu um país com algumas reservas cambiais. É evidente. Mas criou-se um problema da dívida interna. E a dívida interna hoje, como outros problemas no Brasil, precisa ser encarada. Encarada com realidade, encarada com seriedade por parte do governo, por parte da sociedade. Não é possível que a gente tenha chegando a 92% em 2026, comprometido, 92% da receita comprometida com o nosso endividamento interno. Isso gera o quê? Gera cada vez mais as chamadas despesas discricionárias, ou seja, aquelas despesas que o governo só sobra 8% para o governo investir em educação e saúde, porque vem novos investimentos, porque 92% estão comprometidos com as despesas obrigatórias e a dívida do país. Não é possível que se chegue a esse acordo. Então, o que faz o Banco Central? Ele sozinho, como eu falei, nessa árdua tarefa de controlar a inflação, já que o atual governo faz a opção pelo incentivo ao consumo. Porque a política do PT, do governo, é incentivar o consumo. Eles acham que o pobre indo para o supermercado, comprando arroz caro, carne caríssima, ele está fazendo bem. Não está, não. O consumo, eu não estou aqui querendo tirar o consumo do pobre, porque o pobre já vive morrendo de fome no Brasil. Mas se tirar dele, se incentivar só o consumo, não vai chegar a lugar nenhum, não. Incentivo o consumo, vai haver o que? Aumento de preço, mais inflação, obrigando o Banco Central a tomar medidas cada vez mais drásticas. E a insegurança do mercado, dos agentes do mercado, que não confiam nas políticas econômicas do governo. Por exemplo, quando ele manda o projeto que está sendo votado no Congresso Nacional, que provavelmente não será votado esse ano, vai se deixar para 2025, lá para fevereiro ou março, né? Ele diz assim, nós vamos cortar gastos. Mas, na verdade, os gastos que eles estão dizendo que vão cortar não vai chegar a lugar nenhum, porque ele vai cortar onde? Lá no BPC, no pobre, no final dos tempos. E tem outras despesas no setor que podem ser reduzidas e pode realmente diminuir, fazer uma reforma administrativa, por exemplo, patrimonial, fazer formar uma comissão, não sei como, isso é fácil, para sair nos cartórios de registros gerais de imóveis do Brasil inteiro e ver a quantidade de imóveis, quantidade de terreno que a União tem e fazer um leilão, um grande leilão, vender, fazer caixa.
né? Isso é importante. Agora, eu sei que isso é difícil no governo do PT, porque o PT tem uma tendência do Estado ser o provedor único. Para o PT, que é a ideologia deles, vem do comunismo, né? Não tenha dúvida que eles ainda, o PT foi criado com a bênção da ditadura soviética, da ditadura de Fidel Castro. Então o PT ainda tem uma tendência do Estado ser provedor, do Estado ser dono de tudo. Não estou aqui pregando, o PT prega o comunismo. Não, não é isso. Não há mais capitalista do que o povo do PT. O povo do PT são capitalistas. Não tem essa possibilidade de Brasil viver um comunismo. Mas há uma tendência, por exemplo, o governo do PT, todo mundo sabe que é contra a privatização. Né? É evidente que as privatizações precisam de seriedade, fazer com seriedade. Não é fazer o que Bolsonaro fez, entregou uma refinaria em Salvador, dizem, né? Não posso afirmar isso, que custava 500 bilhões e ele deu por 250. Então, realmente, não dá. Ele tem que fazer com seriedade. Eu não sei se isso é verdade, mas nem o valor é esse. Mas tem que fazer uma reforma, por exemplo, os imóveis parados, fechados em Brasília, os apartamentos funcionais do Congresso, os apartamentos funcionais da Câmara, por que não se desfazer? Já que eles pagam auxílio moradia para os deputados e senadores, para que tem que ter apartamentos da Câmara? Vende, tem comprador em Brasília para isso? Tem, claro, pode até haver um declínio no preço dos imóveis, mas tem como o Estado, a União, ganhar dinheiro, diminuir essa dívida pública. Nós precisamos disso, né? Sem dúvida nenhuma. O banco alertou, né, que os juros altos é em consequência do quê? Da desconfiança dos agentes no Estado, do governo não controlar a sua dívida pública. Isso é perigoso. É uma coisa que leva a grandes tragédias, porque nós precisamos de aumentar os juros para conter uma inflação de 3%, até de 4,5%, né, que é a meta, 3 mais 1% de tolerância, ou para baixo ou para cima. O que o Banco Central aponta, eu não sou economista, mas eu posso balizar o seguinte: quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele quer provocar uma recessão. O que é isso? Diminuir o consumo, diminuir a produção para que a inflação não aumente. Porque só tem inflação baixa se o consumo diminuir, se haver um abatimento dos preços. Agora, com a gente do mercado, como nós estamos, $1 a R$6, o governo vendeu hoje é 13/12/2024, o governo leilou ontem $4 bilhões e o dólar, ao invés de aumentar, diminuiu, ao invés de diminuir, aumentou. Né? O dólar diminuiu quando disseram que Lula ia se submeter a uma segunda cirurgia. Aí o mercado torceu para que Lula vai morrer, então vai ficar bom sem um Lula. Aí o dólar baixou. Quando descobriram que Lula não ia morrer, que não vai, né, se Deus quiser, aí o dólar voltou a subir, mesmo com um leilão de $4 bilhões, gente. Tem alguma coisa errada, não sou eu que vou dizer isso. Cabe aos agentes do governo detectar esse tipo de política. Acho que se o mercado financeiro, a famada Faria Lima de São Paulo, quer destruir o governo do PT, nós precisamos de ter muito cuidado, porque eles são perigosos. A Faria Lima é um perigo, né? Antigamente era a Fiesp, quando o Brasil era industrial, a Fiesp, quando dizia alguma coisa, eu tinha medo, porque quando a Fiesp defendia uma boa situação para o Brasil, a gente sabia que era para pior, porque os empresários querem o quê? Matar o pobre, deixar o pobre com fome, para que eles continuem ganhando as mesmas coisas. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele está sinalizando de uma recessão. E recessão é desemprego, recessão é fome na porta do povo, ou nos lares do povo. Mudando um pouquinho de assunto, é porque dentro do mesmo... Não, ainda vou continuar, né? Dentro do mesmo conceito, para que a gente possa reduzir os gastos, né? Bastaria, por exemplo, que os deputados deixassem 50 bilhões de reais por ano de emendas. Isso é uma vergonha. Não pode. O governo hoje deve estar gastando bilhões. Ele parece que ele faz por dia, ele faz uma previsão diária de R$1 bilhão para pagar emenda para parlamentar. Isso é um absurdo. Fazer provisão, né, para pagar R$1 bilhão por dia para emenda parlamentar. Isso é uma vergonha. E mesmo assim, eles são tão medíocres, tão desonestos, esses deputados, que estão de costa, porque o poder legislativo brasileiro está de costa para a população.
né? Porque você vê, eles estão em briga com o ministro do Supremo Tribunal Federal, porque quer ordem, quer transparência, quer honestidade nas emendas. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela terceira vez, cobrando do Poder Legislativo transparência, honestidade, publicidade, princípios da impessoalidade, respeito ao artigo 37 da Constituição, mas esses deputados, liderados pelo Centrão, pelo senhor Arthur Lira, continuam criando briga com o Supremo Tribunal Federal, tentando manipular para continuar mandando o chamado orçamento secreto. Isso é uma vergonha, o Congresso Nacional contra o povo brasileiro, de costas para o povo brasileiro. Daí, o meu ponto de vista é que tem como o governo gastar muito e a sociedade brasileira tem que cobrar do governo o respeito às contas públicas. Nós temos que diminuir o endividamento do Brasil. O Brasil não pode continuar se endividando dessa maneira. Porque quando endivida-se, vai ao Banco Central, que quer manter a taxa de inflação, que é a obrigação do Banco Central, está previsto em lei, previsto na Constituição, que ele é o regulador do sistema financeiro, do sistema do legal, do pagamento no Brasil, né, da moeda, e tem que ter respeito a uma instituição de respeito como o Banco Central. O Banco Central não é a casa da mãe Joana, para chegar lá mandar fazer. Não pode, o Galípolo, por mais amigo que seja do PT, por mais alinhado que seja do PT, ele não pode chegar em 2025, quando tomar posse, e baixar juros por decreto. Ele tem que baixar juros com as reais necessidades, com o que apontam a economia brasileira. Se ele for para lá, como foi Tombini na década de Dilma, quando baixou a taxa de juros por decreto, o que aconteceu? Provocou uma das maiores recessões da nossa história. Então, o governo federal precisa de assumir essa situação, né? De governar com seriedade e ter não é somente o governo do PT, eu não posso cobrar apenas de Lula, é do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e da sociedade se unirem num projeto de resolver o problema do endividamento interno brasileiro. Porque as prefeituras são as sangrias, elas se endividam demais, os estados se endividam demais. Isso acaba criando um problema grave e é preciso que se comece a administrar com seriedade o patrimônio público. Isso é de todos nós. O Brasil é de todos nós, não é só do governo do PT, não é do governo A ou B, não importa. Essa questão do endividamento público não é uma questão ideológica. A gente sabe da opção do PT pelo consumo, pelo estímulo ao consumo. É uma política de governo, não vou questionar isso, eu até concordo em parte. Mas discordo quando quer se jogar a culpa somente no governo do PT, o desastre do endividamento externo. Não, é de toda a sociedade, porque a sangria começa nas prefeituras. As prefeituras se endividam, o Estado se endivida os estados se endividam e quem paga no final é a União, que é a agredora, é a fiadora de todo esse endividamento. Então, realmente, é lamentável. Bom, eu vou finalizar, mas eu preciso fazer uma crítica fora do contexto. Eu estou torcendo muito para que o presidente Lula saia o mais rápido possível do hospital, que ele seja bem sucedido. Acho que o tratamento médico dele está adequado, está num grande hospital, ele já tirou o dreno, então ele deve sair da UTI hoje, deve retornar para Brasília segunda ou terça-feira. Parabéns à equipe médica, graças a Deus que o Lula melhorou. Eu não sou daquele que torce para morrer com muita gente. Eu vi muita gente batendo palma para Lula morrer. Isso é uma vergonha, isso é falta de humanidade, isso é desrespeito ao ser humano. Eu não posso, pelo maior inimigo que seja, torcer para que aquela pessoa morra. Então eu quero que o Lula, se Deus há de iluminá-lo, de ele se sair o mais rápido possível do hospital e voltar para Brasília e terminar o seu mandato. E, se possível, se tiver em condições, se ele quiser, porque depende só dele, de governar mais 4 anos. Se oferecer o seu nome para que haja no sufrágio universal, as eleições, o povo escolha ele como novo candidato, um novo presidente da República para 2027 e 2030. Oxalá que ele tenha saúde para isso, que a democracia exige. Mas é preciso que o seguinte, que o Congresso Nacional vote uma lei definindo o papel da primeira-dama. É lamentável a briga da comunicação entre o Palácio do Planalto e a sociedade com a interferência da primeira-dama
dona Janja. Eu tenho o maior respeito pela dona Janja. Agora, ela não tem uma função, porque não tem uma lei que diga o que pode ou o que não pode fazer a primeira-dama. Ela é a esposa do presidente Lula. Acontece que o presidente Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, marido, avô, namorado da Janja, é outro. Agora, o Lula é o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República. E toda informação, há que ter um assessor de imprensa que dê para a sociedade informações corretas, não essa confusão, essa desordem, essa falta de informação que foi esse processo da internação do presidente Lula no hospital em São Paulo. Dizem, não estou provando, não tenho prova, que é por interferência da primeira-dama. A primeira-dama tem todo o direito de defender, amar, viver o seu marido. Agora, um assessor de imprensa é preciso dar informações oficiais sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula, isso é uma teoria inglesa, teoria dos dois corpos. O presidente Lula tem hoje dois corpos. O corpo que é o presidente da República do Brasil e o corpo que é Luiz Inácio Lula da Silva. No dia que ele entregar o mandato, em janeiro de 31, se ele for reeleito, ou no dia 7 de janeiro de 2026, se ele não disputar, aí ele volta a ter um corpo só, que é o corpo de Luiz Inácio Lula da Silva, pai, avô, marido da saudosa Marisa, né? E dos netos, e também esposo da dona Janja. É isso que o Brasil precisa, de comunicação. O governo do PT está falhando na falta de comunicação. Eu entendo que o PT não sabe, dizem, né, que não sabe usar as redes sociais, mas é que está uma confusão muito grande. Todo governo tem que ter um bom assessor de imprensa. E eu não enxergo isso no PT. O PT não teve, né? O governo Fernando Henrique teve, do governo Figueiredo teve, no governo Sarney tinha lá os assessores de imprensa dele. Então, eles têm que falar. O Bolsonaro teve, depois destruiu, botou um general, depois brigou com o general. O próprio Bolsonaro tinha uma espécie de assessor de imprensa para xingar a imprensa, que ele não queria falar imprensa, ele queria só xingar. O prazer de Bolsonaro era xingar a imprensa e a sociedade. Mas o presidente Lula está pecando, a presidência da República está pecando por não ter uma informação precisa. Não é o Lula, aquele homem que o povo adora, que o brasileiro ama, que o brasileiro torce. Eu estou reivindicando um assessor de imprensa para falar em nome da presidência da República. E que o Congresso Nacional vote uma lei dizendo qual é o papel da primeira-dama, a senhora Janja. Se a dona Janja quer se revelar, quer se tornar uma líder política, é o direito dela, mas ela não pode exercer funções que não são adequadas, que não são permitidas pela lei que ela exerce. Ela pode exercer o direito de marido, de esposa, mas a presidência da República tem que ser separada. Como eu falei, a teoria dos dois corpos. O corpo de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, tem que ter uma assessoria de imprensa oficial, porque tudo que vem da presidência da República tem que ser verdadeiro, tem que ser na hora certa, não pode haver mentira. Já dizia Platão, lá em 1329 antes de Cristo, que o líder político só pode mentir para o adversário, jamais internamente. O Lula pode até mentir, mas para o exterior. Agora, no Brasil, a presidência da República só pode e só deve falar a verdade. Portanto, é necessário muita seriedade com as informações saídas e produzidas no Palácio do Planalto quando se trata do corpo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Fica mais uma vez, a gente não pode mais suportar essa confusão. Foi muita desinformação, negação, desmentimento, não tinha informação. Gente, a presidência da República precisa de falar ao povo brasileiro com transparência, com honestidade, deixando claro que o Lula é o presidente da República. Ok, gente? Muito obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira.